Olá, queridos irmãos e irmãs da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe de Marília. Uma saudação especial ao querido pároco, o Padre João Carlos. Eu sou o Padre Rafael Nunes Dias da Cunha, sou religioso da Congregação de Sacerdote e atualmente moro aqui em Marília, atuando na paróquia São Judas Tadeu como vigário paroquial, mas sobretudo trabalhando na formação. Aqui em Marília nós temos a nossa casa de formação, o nosso seminário e o nosso noviciado, e eu estou este ano como mestre dos noviços aqui nesta casa. Neste ano nós temos 4 jovens que estão se preparando para viver a vida religiosa e sacerdotal na nossa comunidade. Neste primeiro domingo do mês vocacional, nós celebramos a vocação sacerdotal. E o que é a vocação sacerdotal? Cada batizado, cada um de nós, vive o sacerdócio de Cristo de uma forma, na forma batismal. Batizados em Cristo, nós somos transformados em Cristo, diz o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. A vida de Cristo está em nós pelo batismo. Vivemos o nosso batismo no sacerdócio. Mas o Senhor quer na sua igreja homens para manifestar de modo especial o seu amor e o seu coração, que é sacerdotal. Jesus Cristo, que é o sumo e eterno sacerdote, que é o bom pastor. E por isso ele escolhe homens para participar do seu sacerdócio ministerial, para ser na igreja presença de Jesus, sumo e eterno sacerdote, o nosso bom pastor. Por isso, a vocação sacerdotal, em primeiro lugar, é um chamado a configurar-se a Cristo. O Senhor que escolhe pessoas no mistério do seu amor para que estejam unidos a Ele através desta vocação. O sacerdote, em primeiro lugar, não é definido por aquilo que ele faz, mas é definido por aquilo que ele é. O Senhor transforma estes homens, os chama para serem seus amigos e nos consagra para sermos sua presença, sermos sinais do seu amor no meio da igreja. São João Maria Vianney dizia: o sacerdote é o amor do coração de Jesus. Porque o amor do coração de Jesus é este desejo infinito e imenso de salvar a inteira humanidade. E o exercício de Jesus que salva é o seu sacerdócio, e por isso os sacerdotes são expressão do amor de Jesus, o nosso bom pastor. Eu fui ordenado sacerdote no dia 17 de janeiro do ano de 2016. E como foi que eu cheguei até esse momento? Como foi a minha vocação, a minha história? Eu não sei dizer exatamente quando foi que começou a minha vocação, o dia e a hora em que eu recebi, digamos assim, o chamado do Senhor para ser padre, para ser sacerdote. De uma certa forma, a minha vocação ela vem de muito tempo. Quando eu era criança, já sentia alguns sinais de vocação. Eu costumo pensar a partir daquilo que diz o apóstolo Paulo. Quando eu era criança, eu pensava como criança e agia como criança. Naquele tempo eu sentia a vocação, mas é claro que sentia a partir da minha realidade de criança. E algo que era importante naquele momento para mim era o exemplo e o testemunho que eu via na minha paróquia. Eu via a figura dos sacerdotes. A casa da minha família era bem próxima da casa dos padres. A casa de um sacerdote, a casa dos padres Venturines, em Barretos, que é a minha cidade natal, ela fica exatamente a 30 metros da casa da minha família. Só tem uma casa que separa a casa dos meus pais do nosso convento de Barretos. Então, desde pequeno, eu cresci vendo os sacerdotes, tanto na igreja, tanto nas missas, mas também vendo eles na rua, vendo eles perto de casa. E a figura daqueles homens sempre me chamou a atenção. Eles, no jeito simples e cordial, eles davam para mim uma impressão de pessoas felizes, mas acima de tudo de pessoas santas.
E isso foi algo que foi crescendo na minha vida. E conforme eu fui crescendo, o exemplo daqueles homens foi se tornando para mim algo que me questionava e me fazia pensar que também eu um dia poderia ser como eles, por que não? Também aquele ideal de vida que eles viviam poderia ser também para mim. De modo especial, o testemunho do Padre André Bortolameotti, que foi pároco da minha paróquia ali em Barretos por muitos anos, foi algo que marcou muito a minha vida e a minha história vocacional. Era um homem de muita santidade, de muita oração, um sacerdote muito zeloso que se dedicava à cura pastoral na paróquia e que transmitia, através do seu ministério, um amor muito grande pelo sacerdócio de Cristo e pelos sacerdotes. Padre André tinha um grande desejo de santidade. Ele sempre dizia: rezem para que eu seja santo. E todos nós, olhando para ele, dizíamos: mas ele já é santo. E aquele testemunho de um padre alegre, feliz, vivendo a santidade, foi aquilo que o Senhor usou para me chamar. E assim também eu senti este chamado de buscar a santidade através do sacerdócio, unir-me mais ao Senhor, configurando-me a Cristo, sumo e eterno sacerdote. E assim eu estou caminhando nesta vida sacerdotal com esta alegria e este desejo de cada vez mais corresponder ao coração de Cristo. Por isso eu peço também para vocês, queridos irmãos e irmãs, neste dia que nós celebramos a vocação do Padre, rezem pelos sacerdotes, reze pelo pároco da sua paróquia, rezem por mim, rezem por cada um dos sacerdotes, para que nós possamos ser santos, para que nós possamos ser expressão sempre mais visível, mais concreta, mais real daquilo que nós somos, presença de Cristo, bom pastor, no meio da igreja. Muito obrigado, agradeço pela oração de vocês. Vamos rezar pelos nossos sacerdotes e pedir ao coração de Jesus que envie operários para a messe, envie muitos e santos sacerdotes para a nossa Diocese de Marília, para as congregações religiosas aqui presentes, para que a nossa igreja possa florescer e crescer em santidade. Deus abençoe.